Então nós vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo maravilhoso, né? Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 10. Bom? 2 Timóteo 3:10. 2 Timóteo 3:10, tá? Hoje nós vamos começar, meus irmãos, um projeto nosso. A gente quer ler toda a Bíblia, né? Toda a Escritura, e daquela maneira nós fizemos até o estudo de Hebreus, né? De maneira lendo e meditando na medida que nós vamos lendo. E hoje o que eu vou fazer é uma introdução a esse nosso estudo da Bíblia, uma introdução à Bíblia, o que é a Bíblia, e também uma introdução, portanto, a esse nosso propósito, né, que nós vamos fazer. E semana que vem, se Deus assim permitir, eu disse para vocês que eu ia começar a ler o livro de Isaías, né? E aí nós vamos fazer semana que vem, na próxima quarta-feira, uma introdução ao Isaías. Bom, aí a gente vai começar a ler, como nós lemos Hebreus, vamos começar a ler também Isaías. E o nosso propósito é ler toda a Bíblia. Então, ler um livro do Antigo, 2 livros do Antigo, um livro do Antigo, depois ler um livro do Novo, e orando para que Deus ele nos abençoe. E também, irmão, nós vamos começar a transmitir. Então, estamos aqui numa live ao vivo, né? E nós pedimos, tanto nós estamos aqui na igreja, como as pessoas estiverem acompanhando, que nós estejamos em oração para que Deus nos abençoe e abençoe também as pessoas que acompanharem, né? Tá bom? Então vamos fazer a leitura, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que diz assim. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo de número 17, e aí nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, e Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe, né? Ó Deus, nós estamos aqui hoje dando início a um propósito nosso culto de oração, de ler as Escrituras gradativamente, de maneira reflexiva, para que possamos então, Senhor, conhecer mais a Ti, pela Sua revelação. É isso que na verdade nós desejamos, conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, conforme o Senhor tem se revelado, Pai, na Sua palavra. Mas para isso nós pedimos, tenha misericórdia, nos ilumine pelo Espírito Santo, de maneira que as nossas leituras e reflexões elas não sejam, Senhor, uma tentativa nossa de compreender a palavra, mas na verdade sejamos dirigidos pelo Espírito a entender as Escrituras. O Senhor fale conosco, o Senhor aplique a Sua palavra a nós. Estamos aqui, traga mais pessoas, Senhor, a estas quartas-feiras aqui na igreja, no nosso culto de oração, e também abençoe as pessoas que vão ouvir à distância pelas lives. E nós pedimos, Deus, esse conhecimento de Deus para nós te amarmos,
que haja conversões, edificação da sua igreja e, acima de tudo, a glória do seu nome. Também, Senhor, nós queremos orar, nós queremos buscar a Ti, Senhor, de maneira sábia, de maneira que te agrade, conforme a palavra, mediados por Jesus, conhecendo a Ti, Deus vivo. Senhor, nos abençoe, nos faça tanto crescer no conhecimento do Senhor, como crescer também em oração. Nós e todas as pessoas que vierem ouvir agora a live e também a gravação depois, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, para a sua glória, para a sua honra, no Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, hoje o que nós vamos fazer é uma breve introdução, né, a esse nosso propósito de estudarmos a palavra de Deus. Tá? E aí eu quero colocar para vocês a seguinte coisa, né? Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer esse livro, estudar esse livro, ler esse livro, pensar nesse livro e refletir sobre ele. É uma pergunta válida, né? Então, porque nós temos tanta coisa para fazer, nós temos nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos a nossa vida, a nossa saúde para cuidar, e tantas responsabilidades nesse mundo complicado. Então, vale a pergunta de nós realmente pensarmos se precisamos tirar tempo para estudar esse livro, para ler esse livro na nossa casa, sozinhos, com a nossa família, e ler esse livro também nas nossas igrejas, meditar sobre ele. Ou será que isso é preciso? Ou será que isso... Eu digo aqui para nós pensarmos nessa questão, né? Se isso é perder tempo, visto que senão, quando nós fazemos isso, nós deixamos, por exemplo, de estar trabalhando, de estar indo no lazer, alguma coisa assim, né? E alguém pode pensar assim, lê a Bíblia, lê esse livro antigo que foi escrito há milhares de anos, e não tem nada a ver conosco hoje, né? Escrito por pessoas de séculos passados, de culturas diferentes. Então, por que nós temos que realmente estudar este livro, meditar neste livro? Isso é importante? Isso é interessante? Isso é necessário? Né? Então, é uma pergunta válida. Né? Então, para nós entendermos isso, nós temos que compreender, em primeiro lugar, responder essa questão, que existem vários tipos de conhecimento e atividades, e que existem conhecimentos, vamos colocar a palavra conhecimento no sentido muito geral. Existem conhecimentos que nós realmente não necessitamos, né? Não precisamos, né? Por exemplo, conhecer a vida dos outros, né? Detalhadamente a vida dos outros, né? Ficar observando nossos vizinhos, o que eles fazem, quer dizer, detalhes da vida de outras pessoas, ou nos intrometermos na vida de outras pessoas. Conhecimento que não nos é necessário, né? Existem conhecimentos que são bons conhecimentos, são necessários sim, por exemplo, os conhecimentos da ciência, que envolve tanta coisa, né? Que a gente sabe, a saúde, os transportes, tanta coisa importante, é um conhecimento necessário, um conhecimento útil, importante, né? Mas um conhecimento, irmãos, que ele está muito restrito a essa vida aqui, a nossa vida nesse mundo. Existe, então, conhecimentos e conhecimentos. Mas esse conhecimento da Bíblia, ele trata de alguma coisa. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que não é um conhecimento desnecessário, como observamos a vida dos outros, nem é um conhecimento, digamos assim, bom, útil, mas que diz respeito apenas a essa vida. Na verdade, né, nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós acreditamos, irmãos, que a Bíblia, ela traz para nós um conhecimento que não nos vem da ciência normal, não nos vem também meramente da filosofia humana, do pensamento humano, mas vem de Deus, vem do alto, vem da glória, vem
digamos assim, um tipo de conhecimento a respeito de Deus, conhecimento esse que nós não podemos ter por nós mesmos, e também, irmãos, é um conhecimento que é mais importante que todos os conhecimentos, porque nós estamos falando exatamente de Deus, exatamente do Criador, exatamente do Senhor, daquele que nos sustenta, daquele que criou todas essas coisas e sustenta todas essas coisas, e também aquele que um dia nós vamos ter que prestar contas, vamos ter que estar na presença dele, porque, na verdade, nós somos mordomos dele neste mundo. Ele nos criou, e segundo, aqui já antecipando, né? Segundo a palavra de Deus, ele nos criou para ele, para a sua glória, e para que nós administrássemos esse mundo dele, e nós vamos prestar contas, nós vamos ter que, em breve, nos apresentarmos diante dele. É claro, meus irmãos, quando nós falamos essas coisas, nós não vamos tentar provar essas coisas cientificamente. Inclusive a Bíblia, ela não é contrária à ciência, mas ela não vai tentar provar Deus cientificamente, né? Por quê, irmãos? Porque a Escritura, ela é exatamente um livro de revelação que trata, irmãos, não de alguma coisa qualquer, mas de Deus. E Deus eu não posso, no sentido, por exemplo, científico, digamos assim, colocá-lo, testá-lo, compreendê-lo como eu posso compreender qualquer outra coisa, mas como ele é infinito, como ele é acima de nós, eu só posso conhecê-lo se ele se der a revelar a nós. E se eu pudesse provar, irmãos, cientificamente, digamos assim, se eu a existência de Deus, bom, na verdade Deus não seria Deus, né? Eu poderia então chegar a provar ali a existência de Deus. Então Deus, ele seria alguma coisa que eu poderia por mim mesmo testar, e ele não seria na verdade o Deus glorioso, né? Então a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus, mas ela simplesmente chega, quando você chega ali em Gênesis, diz assim logo, no princípio Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não tenta provar, ela já diz que Deus Deus existe e que Deus criou todas as coisas. Então, é bem verdade, portanto, que a Bíblia, ela não vai provar, repito, a existência de Deus. E não poderíamos mesmo provar a existência de Deus cientificamente, né? Nós poderíamos dizer que o mundo revela a glória de Deus. É verdade, a Escritura mesmo diz. Daqui a pouco eu vou até tratar disso, mas não se trata de uma prova no sentido científico, né? O que então, irmãos, nós estamos querendo dizer com isso é que tudo que nós vamos mostrar aqui, falar aqui, de respeito a alguma coisa que nós cremos que veio de Deus, a revelação de Deus, e que por isso, irmãos, nós não poderíamos por nós mesmos, de forma, nem pela nossa mera ciência ou filosofia, chegar a esse conhecimento, mas Deus resolveu realmente dar esse conhecimento para nós, pelo fato dele ser tão glorioso. Então, uma expressão que nós podemos usar, transcendente, que até falei aqui no nosso café teológico no sábado, né, que ele está acima da criação, ele está acima de todas as coisas, ele está fora dessa criação, na verdade ele está fora do tempo e do espaço, ele transcende tudo isso. Então esse Deus eu só poderia conhecê-lo se ele se revelasse a nós. E a palavra de Deus diz que ele se revelou, ele se mostrou a nós através exatamente da sua palavra, né? Então, esse ponto nos leva, irmãos, a nós pensarmos na nossa questão. Se isso é verdade, a Bíblia, ela é o conhecimento, ela traz para nós o conhecimento mais importante que existe, porque nós estamos falando do Deus verdadeiro, que criou, que mantém, que é o nosso Senhor, e ao qual nós vamos ter que prestar contas em breve, das nossas próprias vidas, das nossas ações, das nossas obras, nós pensamos de tudo o que nós temos feito com a criação dele conosco e com tudo que ele colocou na nossa responsabilidade. Então, conhecimento, esse ponto é importante nós entendermos que isso aqui, então, mostra que o conhecimento das Escrituras
é o conhecimento mais importante que existe, porque é o conhecimento de Deus. Outros conhecimentos, como eu procurei falar na nossa introdução, não são importantes. Não tem um monte de coisa que a gente nem precisa conhecer, né? Por exemplo, deu exemplo de conhecer a vida dos outros, né? Agora, há conhecimentos importantes para nós, como conhecimento científico, a própria filosofia traz muita coisa importante, a experiência da vida, as pessoas vão aprendendo com a sua própria experiência, tudo isso é muito importante. Mas nada se compara ao conhecimento de Deus, porque todos esses conhecimentos dizem respeito a essa vida aqui, dizem respeito à minha vida nesse mundo, mas o conhecimento de Deus ultrapassa esse mundo e fala do Criador e fala também da eternidade, fala de que eu sou um ser que não fui criado meramente para viver os meus 70, 80, 90 anos, né? Hoje o povo está vivendo muito, mas que eu sou um ser eterno, que existe dentro de mim um anelo pela eternidade, porque realmente Deus nos criou para sermos eternos e esse conhecimento de respeito ao que vem depois dessa vida, a eternidade. Em outras palavras, aonde nós vamos passar a eternidade? Aonde nós estaremos daqui, por exemplo, a 100 anos? Nós sabemos que daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui, né? Por mais saudável que seja, por mais que viva muito, mas nenhum de nós viverá mais de 100 anos. Contando de hoje, por exemplo. Então, onde estaremos? Essas coisas, então, irmãos, são do que a Bíblia trata. Da pessoa de Deus, do propósito da nossa vida, para que eu existo? Por que eu existo? Para que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? Né? Por que o mundo é como é? Por que existe tristeza, dor? O que aconteceu no mundo? E o que vem depois da morte? Quer dizer, essas questões, meus irmãos, são questões fundamentais que dão sentido a tudo na nossa vida, sem as quais, se eu não pensar nessas coisas, eu não vivo com sentido. Aí eu vou lembrar de novo o texto até que nós falamos aqui também no sábado, né? Que o apóstolo Paulo diz assim na carta aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Então ali o sentido é que esse conhecimento de Deus, ele chega na minha comida e na minha bebida, dá sentido à minha comida e à minha bebida. Pensou o que é isso? Né? Ou seja, a maneira como eu como, a maneira como eu bebo, está sendo para a glória de Deus ou não? Então veja que esse conhecimento, ele dá sentido para o meu comer, para o meu beber, para o meu andar, para o meu trabalhar, para tudo na vida, de maneira que se eu não tenho esse conhecimento, eu estou vivendo muito aquém do verdadeiro sentido. Sabe que só existe para comer, só existe para beber, só existe para trabalhar, para ganhar dinheiro, só existe para o lazer, só existe para essas coisas. E quando morre, acaba tudo? Acabou? Não tem sentido a vida? Então, irmãos, vejam, é disso que a Bíblia trata. A Bíblia, ela trata do princípio, da base da vida, do sentido da vida, do conhecimento de Deus. Então, não conhecermos a Bíblia, não estudarmos a Bíblia, porque nós podemos dizer assim, mas eu tenho coisa mais importante a fazer. Quem diz isso é porque não entendeu. O mais importante é conhecer a Deus. O mais importante é saber verdadeiramente o sentido, né, da sua vida, meus amigos. Então, nessa brevíssima introdução aqui ao nosso estudo, por isso nós vamos todas as quartas-feiras ler livros da Bíblia e fazermos, como até nós fizemos agora, né, com a carta aos Hebreus, lermos e refletirmos, e queremos fazer isso com toda a Escritura. Hoje eu quero dar então essa breve introdução, primeiro respondendo essa questão fundamental, e agora passando para uma outra questão. O que é a Bíblia? Né? E o que é esse livro? Bom, essa outra questão, ela já envolve a primeira questão, né? Então, na verdade, já respondemos na primeira questão, mas é interessante nós entendermos. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca nesse trecho a Timóteo, e veja que ele está falando a um pastor de igreja, na verdade é um evangelista, Timóteo,
mas essa segunda carta a Timóteo é uma das cartas pastorais, né, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, cartas escritas para líderes de igreja, falando de como a igreja deve viver, o que é a igreja, como ela deve viver e tudo. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, existe a mentira, existe o engano espiritual. Homens que, como ele fala aqui no versículo 13, de 2 Timóteo, capítulo 3, né, versículo 13, que nós estamos lendo, ele fala, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, né? Esse texto, portanto, mostra que existem, meus irmãos, muitos enganos neste mundo por parte de homens que vão enganando e que vão sendo enganados. Mas aí ele diz, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te, olha só, sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Né? Então, ele está dizendo aqui, falando do que a palavra, do que a escritura sagrada, ela produz na vida de um homem. Ela faz com que esse homem seja sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Este livro, ele opera exatamente esse conhecimento salvífico. Ele nos leva, o conhecimento que ele nos traz, ele nos leva então a conhecer Jesus, a confiarmos nele e a sermos salvos por ele. Agora, por que ele faz isso? Porque ele não é exatamente um livro humano. É um livro humano também, mas não é apenas um livro humano. Quando alguém diz assim, a Bíblia é um livro humano, no certo sentido a pessoa está correta, né? Então, por quê? Por exemplo, quando nós lemos aqui 1 Timóteo, nós sabemos, quem conhece a Bíblia sabe logo que é Paulo que escreveu, né? Quem conhece bem a Bíblia, está acostumado a ler a Bíblia, ele sabe quando alguém lê um trecho do Evangelho de João, quando alguém lê um trecho de Romanos, ele sabe pelo estilo, pela forma de se expressar, pelos argumentos, quando é um, quando é outro. Por quê, meus irmãos? Porque isso diz respeito à individualidade do escritor, ou seja, Deus ele não anulou os talentos, o raciocínio daquelas pessoas que escreveram, a individualidade delas, quando eles escreveram a Bíblia. Não eram robôs, elas estavam ali no uso das suas faculdades mentais. E elas foram escrevendo, então, a palavra de Deus, escrevendo as Escrituras. Então, nesse sentido, é um livro humano. Tá? Mas ele também é um livro divino. É um livro que Paulo vai dizer, então, que é inspirado. Versículo 16, que é muito importante, muito conhecido, diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, esse livro, ele é humano, é verdade, mas ele também é inspirado. Deus soprou a sua palavra, né? Deus deu a sua palavra na medida que aqueles homens, isso aí, realmente para nós não podemos entender, é um mistério, é um milagre, a produção da Bíblia é um milagre, uma obra, realmente nós dizemos, sobrenatural, como nós estamos dizendo, não dependeu meramente do raciocínio humano. Então, Deus deu essa palavra e Deus fez com que, na medida que aqueles homens fossem escrevendo histórias, provérbios, hinos, poesia, né? Por exemplo, o livro de Salmos é poesia, né? Fosse escrevendo cartas, fosse escrevendo os evangelhos, fosse escrevendo literatura do Apocalipse, tudo isso, na medida que eles foram escrevendo, Deus, ele operou de forma que, finalmente, ali no texto estivesse a palavra de Deus. Tá? E
ela foi soprada. Então nós temos, o que Paulo está dizendo é que ela foi soprada, ela vem do Espírito Santo e por isso que ela é proveitosa. Ele já tinha dito, ela faz o homem sábio para a salvação, pela fé. Ela traz o conhecimento salvífico, é a revelação salvífica. E ela faz com que o homem também ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É provável aqui que o apóstolo Paulo, quando ele fala homem de Deus, já que essa é uma carta pastoral, ele está falando pastor, homem de Deus, pastor. Mas é claro que isso se aplica a todos os cristãos de uma maneira geral, no sentido de que eles são capacitados a viver uma vida santa, eles adquirem a sabedoria pela fé, sabedoria, tornam sábio para a salvação pela fé em Cristo, e à medida que eles vão estudando a Escritura, eles se tornam pessoas que conhecem o que é boa obra, eles sabem como viver, como resultado desta fé em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz? Que a salvação é em Cristo. Portanto, a Bíblia, ela nos revela Deus, porque ela é inspirada por Deus, e ela nos reconcilia com Deus, porque nós somos pecadores. A mensagem da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus para nós pecadores, pela fé em Cristo Jesus, e a partir de então, do momento que nós somos crentes em Cristo Jesus, nós vamos aprender a viver uma vida santa, aprender o que é boa obra, né? O que é boa obra? O que é uma vida correta, uma vida santa? Não é uma vida meramente religiosa, não é a opinião dos religiosos, meramente. Não é a opinião da sociedade em geral. Não são as ideias de um certo homem, de um certo filósofo, de um certo sábio, mas a boa obra é o que Deus diz que é boa obra na Escritura, está expresso nos 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, e toda palavra de Deus ela vai apontar sempre para os 10 mandamentos, essas 10 palavras de Deus, essas 10 ordens de Deus que englobam, meus irmãos, toda a nossa vida. Mas essa boa obra, ela só é praticada por quem crê no Senhor Jesus. Porque, lembra que Tiago diz, a fé sem obras é morta? E o apóstolo Paulo diz, é uma fé que opera pelo amor, é uma fé operante. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos, irmãos, que a palavra de Deus traz todo esse conhecimento de Deus, de como nós podemos estar em paz com Ele, na pessoa bendita de Cristo, e de como nós podemos viver uma vida agora que agrade a Ele e que realmente seja boa obra. E viver uma vida em paz. Por quê? Porque nós sabemos então quem é Ele, sabemos que pertencemos a Ele em Cristo e sabemos que estaremos com Ele para sempre. Ela nos traz o conhecimento mais importante porque ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, irmãos. E aí, meus irmãos, eu preciso também falar a vocês, né? Deixa eu ver que o tempo corre, né? Eu preciso também falar para vocês que esta revelação de Deus, que é a Bíblia, Deus ele deu essa revelação não de uma vez só, mas ele deu essa revelação em um progresso. É por isso que nós temos 2 testamentos. Todo mundo que conhece a Bíblia, que já ouviu falar da Bíblia, todo mundo sabe disso, né? Que a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu queria ler um outro texto aqui com vocês, que está no livro que nós lemos esses primeiros meses do ano, lá em Hebreus, capítulo 1. Né? Vamos abrir aí, irmão, por gentileza? Vou pedir para vocês abrirem. Hebreus, capítulo 1. E aqui em Hebreus, capítulo 1, o escritor aos Hebreus, ele nos diz assim, observe, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja que o escritor aos Hebreus ele diz assim, que Deus, antigamente, o que ele está se referindo? Ele está se referindo aos antigos profetas, a tudo que aconteceu antes de Jesus. Antigamente, Deus se revelou falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas hoje ele falou pelo Filho. O Antigo Testamento é essa parte que ele falou pelos profetas. O Novo Testamento começou, ou foi inaugurado, o tempo do Novo Testamento, com a vinda do próprio Filho de Deus, que ele vai dizer que é o resplendor da sua glória, a expressão e a expressa imagem de sua pessoa, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Que é a doutrina clássica da Trindade, né? Que diz que é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Filho de Deus, ou a segunda pessoa da Trindade, né? O Filho que veio e ele se encarnou naquela virgem, Deus homem, e que o escritor está dizendo aqui que antigamente Deus falou pelos profetas, mas agora ele falou pelo próprio Filho. Antigamente Deus falou pelos profetas, mas agora o próprio Deus veio. De maneira que o que a Bíblia, na verdade, está narrando, qual é o tema da Bíblia? Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus foi gradativamente revelando a Jesus Cristo pelos profetas, mas agora veio o próprio Jesus Cristo. É como o nascer do sol, em que nós temos ali 5 horas da manhã, né? Está bem escuro, está começando a clarear. Você já começa a ouvir pássaros, começa a cantar, e você observa que está ali aparecendo os primeiros raios solares, mas aí quando o sol vai aparecendo, até que chega a sua glória, assim, no meio-dia, né? Aquele sol quente e tudo, e aí, meus irmãos, esse sol do meio-dia é Jesus. Então, ele foi se revelando. E ele foi se revelando por meio de várias alianças que a palavra de Deus mostra. Essas alianças, a maioria delas está no Antigo Testamento. E, na verdade, só uma está no Novo Testamento. Por quê? Porque as antigas alianças, elas eram promessas. Todo o Antigo Testamento está prometendo a vinda de Jesus. E o Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. As antigas alianças, vamos lembrar das alianças? Né? Todo mundo que conhece a Bíblia também vai lembra das alianças. Então nós temos ali, por exemplo, mesmo antes de Adão cair, nós temos aquilo que normalmente, né, os teólogos chamam de pacto de obras, né? E depois vem, o homem quebra o pacto de obras, ele cai no pecado, aí Deus promete, Gênesis 3,15, né, que viria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Aí, a primeira aliança que aparece na Bíblia depois disso é o pacto com Noé, que é um pacto que, vamos dizer assim, é o pacto da providência. Porque, irmãos, a humanidade nos seus pecados merece o dilúvio, né? A humanidade é pecadora, mas Deus diz assim, não vou mais trazer o dilúvio. Então nós temos esse pacto da providência, em que Deus diz assim, o sol vai nascer todos os dias, vai cair a chuva, vão ter as estações, o mundo vai correr na sua normalidade, vai ter a semente, vai ter o semear, o colher, tudo direitinho. Porque, irmãos, nesse pacto a humanidade seria mantida e nesse pacto com a humanidade sendo mantida viria Cristo, porque Cristo nasceria no meio dessa humanidade. Aí nós temos o pacto com Abraão, que é um pacto em que Deus promete uma grande descendência, uma terra, né? Mas também diz para Abraão que ele seria e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Veja que ele está prometendo a bênção material, mas também uma bênção espiritual para todos os homens. Aí você tem o pacto
do Sinai com Moisés, em que Deus ali dá a sua lei e organiza a nação de Israel, os descendentes de Abraão. Mais um pouquinho você tem, então, o pacto com Davi, que é um pacto do rei, em que Deus promete para Davi o quê? Que nunca deixará de estar sentado no seu trono um descendente. E quem é o descendente? Jesus, porque Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi. Então, essas alianças, irmãos, estão prometendo, mas elas eram todas passageiras, como nós até lemos no livro de Hebreus. Até que veio a nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, que é realmente a aliança da salvação, em que as alianças antigas, elas, por isso que tinha tanto sangue no Antigo Testamento, né? E sacrifícios, e sacerdotes, tudo aquilo que estava nas antigas alianças, ela estava apontando para o sacrifício de Jesus, que como nós somos pecadores, Jesus veio, morreu por nossos pecados, e Ele é o Cordeiro, Ele é o sacerdote, Ele é tudo aquilo que está mostrado lá no Antigo Testamento, e Ele cumpre aqueles, nós chamamos de tipos, né? Que são como ilustrações do que Cristo é, do que Cristo faria, e Jesus é o antítipo, nós dizemos, ou seja, um cumprimento desses tipos do Antigo Testamento. E aí, irmãos, essa é a história da Bíblia. Então, a história da Bíblia, ela conta a história de Jesus para a nossa salvação. E ela tem aqueles grandes atos, né? Que são os seguintes: criação, queda, redenção e consumação. Como é que a Bíblia começa? Deus criou o mundo do nada e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E como é que a Bíblia encerra? No Apocalipse, dizendo que haverá um novo céu e uma nova terra. Só que entre essa criação e essa consumação, esse final, veja que a Bíblia é uma história perfeita, completa. Existe a queda e existe a redenção através de Jesus. Então virá um novo céu e uma nova terra. O que a palavra de Deus conta para nós, então, o quê? Quem é Deus? Quem sou eu? Pecador. Que eu preciso de Jesus. Quem é Cristo? E de como eu posso ser salvo, reconciliado com Deus. E ela me dá esperança para a vida eterna. Agora eu pergunto, tem mensagem mais importante do que essa? Tem. Por isso que Jesus mesmo disse, ide por todo o mundo, pregai. Essa é a mensagem que a Bíblia conta. O Evangelho, a boa notícia. Isso, irmãos, muda a vida das pessoas. Isso tem mudado culturas, nações, indivíduos, tem influenciado culturas inteiras, né? E por isso que a Bíblia é tão importante e por isso que estudá-la é tão fundamental. E isso é importante para mim, isso é importante para você que está aqui hoje, né? Para cada um de nós. É importante para as pessoas que estiverem ouvindo aí essa live. É importante para os que vierem ouvir essa gravação, porque nós precisamos conhecer a mensagem das Escrituras. Então, irmãos, a minha oração, eu peço que seja a sua oração, é que Deus nos abençoe nesse nosso estudo da Bíblia, tá bom? Nas quartas-feiras. Amém? Vamos orar, né? Por isso, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos no nosso culto, na meditação da semana que vem, começarmos a leitura de Isaías. A gente vai lendo os livros da Bíblia assim, né? E fazemos uma introdução a este livro. Então vamos orar, irmão. O tempo ali já está passando e a gente vai passar para a oração, né? Ó Deus amado, muito obrigado porque nós pudemos nesta noite fazermos esta breve introdução, Senhor, à sua palavra, ao que ela é, a sua importância. E nós queremos pedir pelo Espírito Santo que o Senhor abençoe tudo que foi falado aqui nesses minutos, Senhor, que foi conforme a sua palavra, aplica as nossas almas. Tanto nós estamos aqui, as pessoas estiverem ouvindo esta transmissão, e que em Cristo todos creiam, todos sejam levados a Jesus e encontrar esperança para esse mundo difícil, Senhor, esperança de vida eterna, para a sua honra, para a sua glória. E abençoa o nosso propósito. Cada quarta-feira nós estamos aqui lendo, Senhor, as Escrituras. Queremos ler toda a Bíblia, meditar em toda a Escritura. Abençoe esse nosso propósito, em nome de Jesus, para a sua honra, para a sua glória, para o nosso bem eterno. Todos nós estamos ouvindo assim. Estamos participando deste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, orar, né? Eu vou agora aqui
desligar a live, a transmissão, a gente vai orar.